Você já parou para pensar que a história de Rei Leão pode carregar ecos profundos de uma narrativa muito mais antiga, escrita nas páginas da Bíblia? Feche os olhos por um segundo e volte à cena inicial. Uma savana dourada, a aurora atingindo o céu de vermelho fogo. Toda a criação se curva diante do nascimento de um filhote de leão. Aquele momento de reverência ecoa Gênesis, quando a própria natureza celebra o sopro de vida que Deus deposita em cada criatura. Não há diálogo, apenas o cântico de um coro que exalta a majestade da vida. A Bíblia descreve essa alegria cósmica em Jó, quando as estrelas das alvas juntas cantaram e os filhos de Deus rejubilaram. Sem saber, você já estava sendo sintonizado para uma história real que fala sobre propósito, queda, redenção e retorno do verdadeiro rei. A jornada começa com a figura de Mufasa, o pai que governa com justiça, força e compaixão. Ele não é um tirano, é um protetor. Assim como o Pai Celestial, ele caminha ao lado do Filho, mostra o reino, explica leis ancestrais, diz: Simba, tudo o que a luz toca é o nosso reino. É impossível não lembrar das palavras de Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Mufasa deixa claro que ser rei não é sobre ter privilégios, é sobre servir o ciclo da vida. Esse ecoa Marcos 10. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É uma lição de liderança que a humanidade ainda resiste em aprender. Mas a paz logo é ameaçada. Surge Scar, irmão ressentido, cujo coração cheio de inveja lembra Lúcifer, em Isaías 14, desejando subir ao trono acima das estrelas de Deus. Scar manipula as hienas, sussurra mentiras e planeja a morte do justo. Há uma conspiração nos bastidores, exatamente como a serpente no Éden, oferecendo uma coroa falsa em troca de desobediência. Scar convence Simba a explorar o lugar escuro, além das fronteiras. Perceba a sutil repetição do cenário de Gênesis. A voz sedutora conduz o filho amado para fora da luz, em direção às trevas onde o pai dissera para não entrar. É ali que a queda se inicia. Quando o plano maligno alcança o clímax, testemunhamos uma das cenas mais traumáticas de todas as animações. O desfiladeiro, a manada enlouquecida, o pai que se sacrifica para salvar o filho. Mufasa escala as rochas com as últimas forças, mas Scar o lança para a morte. Segundos antes de cair, Mufasa crava no olhar de Simba uma mensagem indelével. Lembre-se de quem você é. Esse suspiro final é quase um eco de Cristo que, pendurado na cruz, olha para João e entrega cuidado à sua mãe. É o mesmo amor paternal que prefere morrer do que ver o filho perecer. Depois da morte, Scar culpa Simba, e o menino fugido atravessa o deserto, o famoso exílio. Aqui se conecta a Bíblia inteira. Adão e Eva saindo do Éden, Moisés fugindo para Midian, Elias correndo para o deserto, o próprio Jesus passando 40 dias em jejum. O herói é quebrado, longe de casa, longe de si mesmo. Em desespero, Simba desmaia sob o sol escaldante. Aparece Timão e Pumba, uma filosofia de fuga em forma de canção. Hakuna Matata. Esqueça quem você foi, ignore o passado, viva sem peso. É a tentação moderna. Anestesiar-se para não encarar traumas. Quantas vezes escolhemos Netflix, redes sociais ou vícios para não lidar com a voz que nos chama de volta? No entanto, provérbios dizem que há caminhos que parecem retos ao homem, mas ao final conduzem à morte. Simba cresce, mais vazio, até que na superfície tranquila de um lago, Rafiki o confronta. Você não sabe quem é. Então no céu noturno as nuvens se abrem e Mufasa aparece em vislumbre. Você se esqueceu de mim e se esqueceu de quem é. Você é meu filho, o verdadeiro rei. Isso é quase um batismo em Romanos 8. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
É o chamado de Deus ao coração que fugiu. Lembre-se da identidade que recebi ao alto custo do Calvário. Tocado, Simba decide voltar, e a savana devastada prova a consequência da ausência do rei legítimo. Tal qual a terra geme, segundo os Romanos 8, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O retorno do leão ecoa o anseio escatológico. Um dia o verdadeiro rei virá restaurar tudo. Mas antes, há um combate. Sky expõe o suposto erro do passado, tentando aprisionar Simba na culpa. Este é um dos artifícios favoritos de Satanás. Usar a vergonha para manter herdeiros distantes do trono. Só que a verdade liberta. João 8:32. Quando Simba descobre que Scar assassinou Mufasa, levanta-se com justiça. Há fogo na savana e uma chuva que cai purificando. Alusão ao juiz que erradica o mal para inaugurar o novo céu e terra. Quando o clímax se fecha, Simba sobe na pedra do reino. Relâmpagos iluminam o céu enquanto ele ruge. É a manifestação pública do reinado restaurado. Lembrando Apocalipse 19, onde o Rei dos Reis aparece montado em um cavalo branco. Nome escrito na rocha: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O leão de Judá ruge e toda a criação novamente responde. Círculo completo, o círculo da vida, só que agora pleno. Você percebe como cada ato do roteiro reflete um elemento das escrituras? Propósito dado, livre-arbítrio que produz queda, sacrifício que protege, exílio que forja, chamado que reconcilia, retorno que restaura. Não é coincidência que essa trama mexe com o nosso íntimo. É porque fomos programados para ressoar com essa grande metanarrativa. Talvez você esteja vivendo o seu Hakuna Matata. Talvez tenha empurrado para debaixo do tapete culpas e dores, dizendo, esquece. Mas a voz do Pai está chamando. Lembre-se de quem você é. Em Isaías 43 ele diz, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Você não é o erro que cometeram com você. Não é a soma das escolhas ruins. Você é filho do rei. E a criação, a sua volta, sofre quando você foge de casa. Relacionamentos chamados, dons, tudo fica árduo até você voltar. E como voltar? Primeiro, encarar a culpa com verdade. João 1 capítulo, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Segundo, ouvir a voz do Pai nas Escrituras. Terceiro, dar passos práticos, encarar Scar, confrontar mentiras, restaurar a terra atrasada. O processo assusta, mas o resultado é liberdade. Séculos atrás, Agostinho escreveu, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Simba tentou repousar no Hakuna Matata, mas a inquietação persistiu. Quantos de nós tentamos a mesma fuga? Emprego novo, relacionamento novo, cidade nova. Nada preenche o vazio deixado por um propósito abortado. Hoje o Espírito diz, reis e sacerdotes, ergam-se. Volte para a savana que Deus te confiou. Sua família, seu trabalho, suas lutas. Traga chuva sobre o deserto. Talvez pareça improvável, mas Zacarias 4 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Você não governa sozinho. Se essa mensagem te alcançou, escreva nos comentários, eu lembro quem sou. Compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar e se inscreva aqui no canal, para seguirmos juntos essa jornada de ver o divino escondido no ordinário. Até o próximo despertar, e que o rugido do verdadeiro leão ecoe no seu coração, todos os dias.